Como a gente fez o DVD da Juliana Sag. Vai achando que depois da sua boca, minha boca não procura outra. Vai E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar do DVD da Juliana Sag. Esse foi um DVD muito desafiador de fazer, porque foi a primeira vez que a gente fez ele num cenário mais ou menos fixo. Né? A gente gravou ele na Folks, lá em São Bernardo do Campo. E a Folks ele já tinha uma decoração pronta, né? Basicamente. Já tinha quadros, já tinha os luminosos da Folks, tinha tudo lá basicamente. O que a gente precisava, né? A gente fez a visita técnica, a gente viu que o pé direito para o que a gente precisava era baixo, então a gente ia ter muitos problemas com a iluminação, mas a gente precisava de mais pontos de luz, a gente precisava iluminar melhor o que já existia. Então a nossa arte fez o quê? A gente fez com que tudo aparecesse um pouco mais. A gente trouxe cor para o bar, a gente trouxe pontos de luz para os quadros, a gente colocou um luminoso da Juliana Sag, que ficou super bonito. Então a nossa diretora de arte, Raquel Tejada, ela percebeu isso, que era só completar algumas coisas ali dentro para a gente ter esse resultado. A gente tinha um ambiente muito pequeno, a gente não tinha um palco, a gente não tinha onde colocar a banda de uma maneira tradicional. Então a melhor maneira que eu pensei para a gente poder fazer essa organização foi fazer um 360. Então a gente colocou a Juliana bem no meio e foi espalhando os músicos em volta dela. E com isso eu fiz a mesma coisa com o time de câmeras. Eu coloquei a grua num canto, coloquei um stead no outro canto, coloquei as câmeras em shoulder em dois cantos diferentes também, para que eu tivesse um movimento orgânico da Juliana, para que ela pudesse cantar para todos os lados e para que a gente pudesse mostrar o ambiente inteiro. Porque o ambiente inteiro era bonito e a gente preparou o ambiente inteiro. Então, por muitas vezes, vocês vão ver que vaza câmera, vaza os cinegrafistas, mas tudo de maneira proposital, porque a gente queria mostrar exatamente isso. Era um DVD sem público, mas também com uma luz pontuada, pensada, para que fosse exatamente assim. Então são 10 músicas e a gente precisava replicar algumas coisas, né? Quando a gente trabalha com uma equipe pequena, com um budget pequeno, a gente precisa ser criativo para que as coisas sejam maiores do que elas são normalmente. Então a gente gravou esse DVD com 5 câmeras. Para um DVD é bem pouco, né? Se você for pensar nos DVDs maiores, são usadas no mínimo 12 câmeras. A gente não precisava de tudo isso, mas a gente precisava replicar, duplicar algumas câmeras para poder ter mais corte. Então o que a gente fez? A gente gravou o set 2 vezes. A gente gravou uma vez só os músicos e uma vez só a Juliana. Então a gente tem 10 câmeras cada música. Né? Isso é super importante porque a gente precisa mostrar exatamente o trabalho de todo mundo, tudo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo o destaque maior é da Juliana. Então a gente tem esse grande destaque porque a gente tem 5 câmeras focadas nela e depois a gente tem 5 câmeras onde a gente mostra o trabalho dos músicos e em alguns momentos os músicos são o primeiro plano da Juliana ou são o segundo plano da Juliana. Então a gente tem 10 câmeras muito legais para poder fazer o corte. E aí para fazer o corte a gente tem um processo muito particular. A gente não edita em multicam. É óbvio, é mais fácil, poupa mais tempo, mas eu acho que fazer multicam faz com que você perca muitos detalhes importantes do trabalho. A gente teve câmeras focadas só em detalhe, né? Eu tive um cinegra específico que ficava de olho ali só em coisas muito específicas, seja um movimento de mão, seja um movimento de microfone, um sorriso, uma virada, um detalhe do figurino. E tudo isso passa desapercebido quando você tem 10 câmeras ali no seu monitor e você tem que escolher uma com a música rolando. Então eu não gosto de fazer isso. O que eu faço? Eu assisto tudo 100%. E aí eu escolho cada pedacinho que me agrada de cada take. Então vamos dizer aí que de 10 músicas eu vou assistir 100 câmeras em timeline. Então esse é um puta trabalho. Mas vale a pena no resultado final. Porque tem momentos do que está acontecendo ali que só aquele cinegra pegou. E aí você vai ver no resultado final e você fala, caramba, pegou isso. Só que é esse trabalho ali de quase um garimpo mesmo, de você olhar e de você entender que aquilo é o melhor para o vídeo. Então é um trabalho bem exaustivo, mas que no final das contas vale muito a pena. Porque se você tem todo o trabalho com a fotografia, se você tem todo o trabalho com a arte, você não pode chegar no final e fazer tudo de qualquer jeito. Você precisa fazer o melhor possível ainda na edição para que saia do jeito que você planejou desde o início. Falando de setup de câmera, que a galera gosta muito quando eu falo disso, a gente usou as lentes Rokinon,
né, que são lentes muito boas, muito claras, são lentes fixas, incríveis, né, a maioria das lentes foram essas. A gente usou um setup de Blackmagic, misturando 6K com 4K, é um setup muito leve, grava em B-roll 12.1 e os arquivos são super leves, o que facilita muito a nossa logagem. Comparando para vocês, se a gente fosse gravar com 5 heads, por exemplo, a gente sairia de lá meio-dia do dia seguinte, só de logagem. A gente também usou filtros, né, para poder fazer com que essa luz, que é mais cinemática, a gente não usou luz de show, a gente usou só luz cinemática para isso. A gente montou um set, foi com ele até o final. Então esse DVD não tem aquela cara de DVD de show, ele tem uma cara de pocket mesmo, de uma coisa mais intimista, né? A gente usou as luzes da Aputure para poder fazer o controle pelo SideSlink. A gente pregou um monte de luz no teto, que era um teto baixo, inclusive. Né? A gente usou um LED flexível para poder fazer a luz dela, a luz de cima, um top light. A gente usou dois 600D, um de frente para o outro, para fazer uma luz lateral. Né? E a gente usou mais dois 200D da Amara, para fazer uma luz mais artística, né? Uma luz pontual vermelha, que ficou bem bonito, deu um destaque para ela também. A gente usou mais uma vez o vermelho e azul como bases, e aí, como tinha muita madeira, a gente aproveitou para usar um jeans, um azul escuro, para completar as roupas, né, das pessoas, para que tudo ficasse harmônico, né? Um acerto muito grande do nosso time de arte. A gente teve a direção musical do Ricardinho, né, Ricardo Lopes. As músicas estão demais, os músicos estavam muito bem também. Tudo estava muito bonito e é por isso que eu gostaria muito que você assistisse, porque esse é um trabalho que realmente parece, não é um pleonasmo, é um trabalho que dá muito trabalho, mas que no final das contas vale muito a pena. Né? Eu queria agradecer muito o meu time que esteve lá no dia, que fez as coisas acontecerem. Foi muito difícil, desgastante, correria, mas tudo deu muito certo no final, porque o trabalho ficou muito, muito, muito bonito. E a Juliana também é uma pessoa incrível, né? Tanto a Ju quanto a Karina, né? Que é a empresária dela, que fez todas as tratativas com a gente. Queria agradecer também toda a galera da Focus, lá em São Bernardo do Campo, que deu toda a infraestrutura que a gente precisava para poder fazer. E é isso. Se você não viu ainda, vai lá no canal da Juliana Sag, assiste esse DVD que tá muito, muito, muito bonito. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, deixa aí sua mensagem. Se tem alguma dúvida, manda aqui pra gente também, que eu acabo respondendo. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.